Bom dia a todas, todos que estão aqui. Eu estou bem feliz de estar aqui, promovendo esse encontro, participando dessa conversa sobre escrita criativa. Não é muito elegante a mediadora se auto-apresentar, mas eu mesma sou professora de escola e de escrita, então estou bem feliz de estar aqui com a Júlia Portes, que é atriz, escritora, mestra em artes da cena pela UFRJ, e seu primeiro romance, O Céu no Meio da Cara, foi finalista do Prêmio Jabuti, foi adaptado para o teatro, com a Júlia no elenco, vamos falar sobre isso. E ela tem com o segundo romance, também vamos falar sobre ele, sobre o título, que sairá pela Fósforo em março do ano que vem. E ela conduz um projeto que já está na 9ª edição, na 10ª? 11ª. A 11ª edição, que chama Imersões de Escrita, e também será tema dessa conversa. No qual, mas através dessa imersão, ela auxilia artistas na criação dos seus projetos autorais. E também é uma alegria estar aqui com Roberto Tadei, que é mestre em escrita criativa pela Universidade de Colômbia, é escritor, tradutor, jornalista. Ele publicou os romances Terminália, Existe e Está Aqui, e Então Acaba, em 2014, e o terceiro, que no teu nome, A Segunda Morte. Depois eu vou ter uma pergunta sobre esses títulos. E ele também tem um livro de poemas, Essa Música Não É Minha. Além disso, ele é coordenador da pós-graduação para a formação de escritores do Instituto Vera Cruz. Então, eu também gostaria de agradecer aos tradutores das Libras, de Educalibras, que estão aqui fazendo esse trabalho tão bonito e importante e democrático. Bom, então, já que esse tema é sobre escrita criativa e oficinas de escrita criativa, a minha primeira pergunta é assim: é possível ensinar alguém a escrever? Ou, para facilitar, talvez, o que se ensina ou o que se proporciona quando se é professor de escrita criativa? Eu primeiro? Você tem muito mais experiência, né. Mas eu acredito que o que a gente faz nas minhas oficinas é tentar remexer nos nossos lodos, nos nossos não ditos, e criar um ambiente de intimidade para isso, né. O que eu mais gosto da imersão antes da imersão eu já dava oficinas online há 3 anos, e aí quando começou no meio da pandemia, né, então, não tinha muita outra opção. E aí quando vem a ideia das imersões, eu fiquei no início muito com medo de soar pouco profissional fazer as imersões dentro de casa, porque eu queria fazer uma imersão de 19 horas de escrita e pagar por isso um espaço seria bastante caro. E aí eu tinha medo de soar pouco profissional, porque eu queria parecer profissional, sabe. E e aí, quando eu comecei a fazer dentro de casa, hoje em dia eu já não consigo imaginar em outro lugar, tanto que esse final de semana eu fiz pela primeira vez em São Paulo, no apartamento de um amigo, e para mim é um gesto estético, ético, político, muito, assim, fazer dentro de casa, porque a sensação que eu tenho é assim: eu estou abrindo a minha intimidade para vocês, então vocês me devolvem isso. Eu acho que se faz um pacto ali, sabe. Então eu acho que não, acho que a gente não ensina, ninguém a escrever. Eu acho que existem, mas eu acho que existem dicas, eu acho que existem percepções que, pelo menos para mim, os meus professores, no momento, às vezes, que a pessoa te dá uma percepção, tudo muda, né. E às vezes é uma percepção muito material, técnica mesmo, e que você só precisa ouvir pela primeira vez e depois, obviamente, praticar e tudo mais. Mas eu acho que os ambientes que proporcionem a gente coragem, né, de dizer,
dizer o que não se diz mesmo. Eu acho que são talvez os mais frutíferos para a escrita acontecer. Bonito isso. Coragem, conforto e intimidade. Uma boa trilogia. E você, Roberto? Primeiro só agradecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer também ao Paulo pelo convite. A Feira do Livro é incrível. E enfim, essa é uma pergunta recorrente, né? Ela tem mais ou menos uns 2.500 anos, essa pergunta, e o pessoal está até hoje tentando responder se é possível ensinar a escrever ou não. Acho que a gente tem que separar duas coisas, né? Uma não tem nenhum autor ou autora nessa Feira do Livro que não tenha aprendido a escrever, né? Então acho que isso é acho que a gente tem que separar essas duas coisas. Todo mundo aprendeu a escrever, né? A Luana dá aula de escrita na escola. Não há outra maneira de a gente aprender a escrever sem professores, enfim. A gente até, um ou outro, até pode conseguir ser autodidata, né? Mas ser autodidata não significa que a pessoa não aprendeu. Ela aprendeu, né? Aprendeu sozinho, mas aprendeu. Então, isso é uma coisa. A outra, quando a gente faz essa pergunta, que é um pouco o senso comum, que está embutido na pergunta, né? Que é possível ensinar alguém a escrever boa literatura? Né? E aí a gente entra num problema, que é o que é boa literatura. E que também tem mais ou menos uns 3.000 anos, né, de debate sobre isso. Óbvio, essa questão não tem solução, né? O que é boa literatura? Isso depende do mercado, depende dos leitores, depende do tempo, depende de com quem você está conversando, depende dos humores, né? Eu costumo pensar o seguinte: a gente resolve mais facilmente essa questão se a pessoa que escreve sabe o que está fazendo. Se ela sabe o que está fazendo, não importa muito se as pessoas vão dizer isso é boa literatura, isso não é boa literatura, porque esse é um debate que não tem solução, né? Então, desde que a pessoa saiba o que está fazendo, né, não em termos de imposição, né, ou mesmo se afastando do risco do solipsismo, né, da pessoa que escreve e não está nem aí para os leitores, não é isso que eu estou querendo dizer. É o que eu trabalho um pouco no livro que está saindo agora. Se a pessoa consegue trabalhar com liberdade o seu próprio material criativo, né, que eu acho que é isso também que a Júlia trouxe aqui das experiências dela, né, que é como favorecer que cada um consiga olhar para o seu próprio material com o máximo de liberdade possível, né, e que consiga trabalhar o seu próprio material com consciência do que está fazendo. Para mim, isso me parece o suficiente. Eu não preciso de aprovação maciça, né, do público para ser reconhecido como escritor, né? E esse é um processo que se aprende, né? Eu posso aprender sozinho na relação com a literatura, lendo outros textos, lendo outros autores e autoras. Eu posso aprender com colegas, colegas escritores ou colegas em formação, ou eu posso aprender com escritores já formados. Isso eu acho que é a tríade clássica do ensino, né? Ou eu aprendo com o professor, ou eu aprendo com os colegas, ou eu aprendo com o material. Mas não há outro caminho, não tem. Então acho que a gente pode já aceitar que sim, não tem como eu escrever sem aprender. Agora, como eu aprendo, qual é o processo de aprendizagem, aí é um outro debate, né? Porque o grande risco do ensino de escrita é você não formar autores, e sim discípulos. Esse é o grande risco, né? Quer dizer, você ter professores que te obrigam a escrever do jeito que ele quer que você escreva, né? Aí sim, esse é um grande risco, e aí se a gente for trabalhar nesse registro, eu vou dizer, não, aí não se ensina a escrever, desse jeito não se ensina a escrever, no máximo você ensina alguém a reproduzir alguma coisa, né? Mas se é para constituir autores, né, sujeitos emancipados, que saibam o que estão fazendo e consigam trabalhar com liberdade, aí sim, eu acho que ensina-se.
Vou pedir, Júlia, para você ler o primeiro parágrafo do seu livro, O Céu no Meio da Cara, que começa com Era uma vez tua história. Era uma vez tua história. Tua história será comida pelos animais e isso me traz tranquilidade. Me tranquiliza pensar que eu posso ocupar a minha vida inteira sendo curiosa a respeito da linguagem. Por exemplo, se eu me detenho na expressão isso me traz tranquilidade, como que algo pode me trazer tranquilidade? Como que um pensamento, uma simples ideia, uma possibilidade, algo tão imaterial pode me trazer tranquilidade? Será que traz com as mãos? Será que uma ideia tem mãos? Tem cor? Tem movimento? Se tem mãos, tem movimento. Mão. Essa ideia. Mão é uma ideia? Afinal, o que é uma mão? Algo composto por 5 dedos, 5 unhas, um indicador, um polegar, um dedo médio, um mindinho e um anelar. Escrevi na ordem que o pensamento trouxe. O pensamento, essa memória aleatória. Se faltar algum dos dedos, se faltar algum desses dedos em alguém, continua sendo mão. Tenho certeza. Se faltar todos os dedos, continua sendo mão. Então, mão é palma. Enquanto der para bater palmas, é mão. Não, porque pode ser que alguém tenha apenas uma palma e a outra não. Segue. E aí, eu acho muito legal, muito bonito esse início, e para mim tem muito a ver com esse processo da própria criação e de investigação da linguagem. Desde o começo, né, que era uma vez a tua história, e essa frase, me tranquiliza pensar que eu posso passar a minha vida inteira sendo curiosa a respeito da linguagem. E aí esse caminho que é feito da palavra mão, e depois, mais tarde, você vai falar, você não, a sua narradora, viu como é linguagem? A gente pensa em uma coisa e, no momento seguinte, essa coisa já se desdobrou. Então, para mim, essa é uma imagem bonita também de como vai se formando uma escrita literária e um pensamento literário. Então, eu gostaria que vocês comentassem a partir daí, tanto como, não sei se a palavra é professores, isso daí está que nem, eu sou dona de cachorra, eu não sei se eu sou dona, se eu sou tutora, se nós somos espécies companheiras. Então, também não sei se vocês são professores de escrita criativa, ou condutores, ou enfim. Mas, e como escritores, como artistas e como pessoas escritoras, essa curiosidade a respeito da linguagem e das palavras. Eu adoro a palavra professor. Assim, acho que é uma honra ser professor. O que não significa, de novo, que não tenha riscos, né? E acho que o grande risco que eu fico o tempo inteiro me lembrando é o professor não é um mestre que forma seguidores e discípulos, né? Acho que isso precisa sempre ser lembrado, né? O professor é alguém que ajuda a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, a se libertar, né? A se libertar desse risco do domínio do ensino, né? Tem eu estou lendo um livro do Jacques Rancière que chama O Mestre Ignorante, que acho que ele vem muito a calhar. É um livro já um pouco antigo, mas é um livro lindíssimo em que ele fala o risco do ensino e da ideia de ensinar e fazer alguém compreender é que você cria uma prisão, uma relação de aprisionamento entre o professor e o aluno, né? Que o aluno acha que ele precisa de alguém para explicar para ele as coisas que ele não sabe, quando, na verdade, o que o professor deve fazer é apenas inspirar o aluno a ir atrás daquilo que ele consegue aprender, compreender ou criar, inventar sozinho, né? Então, nesse sentido, eu adoro ser professor, né? Lembrando disso, porque é uma honra, né? E
Agora, voltando para o texto da Júlia, eu pensei numa coisa que é bonita também do processo de formação de escritores, ou do processo de escrita, que isso também acontece com a gente quando a gente está escrevendo, mesmo depois de já ter publicado e tal, é quando você consegue estranhar o seu próprio texto, né? E aquele texto parece que não é seu, mas, ao mesmo tempo, você sabe que foi você mesmo que fez. E é um passo, né, o passo imediatamente antes de você reconhecer aquilo como um texto, uma produção autoral, né? Você fala, tá, então eu consegui fazer alguma coisa além do que apenas registrar um pensamento, né? Então a escrita literária é como mais do que isso, né? Mais do que um registro, né? Que é como surge lá atrás, né, na passagem da literatura oral para a literatura escrita, lá com as crises platônicas, né, que a literatura era apenas a escrita era apenas um registro da literatura oral, mas aí a gente começa a entender a literatura como algo além disso, né? Não é um registro, né? É um processo de estranhamento. Nesse estranhamento vem uma invenção e um reconhecimento daquilo que você fez, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que me fez pensar isso que você falou, que é a gente não é dono da nossa escrita, né? Porque se a gente escreve uma coisa e aí a gente vai no banheiro, volta e molhou o papel, a gente não sabe replicar o que a gente escreveu exatamente, né? E eu adoro isso. Eu acho que isso é o mais interessante e eu acho que é o que bota em paradoxo o processo de aprendizagem, porque assim, aprender não é apreender, né? Então assim, não é porque eu aprendi que eu sei, né? De uma forma, não é porque que eu aprendi que eu domino, pelo menos assim. Eu sinto que, inclusive, é isso que me dá vontade de escrever o próximo livro, né? Porque eu falo, eu não faço a menor ideia, sabe? E claro, né? Eu acho que o que a gente vai ganhando também é uma musculatura para não saber melhor, né? Então, eu já não soube outras vezes, e aí eu estou em outro lugar porque eu já treinei não saber mais. E claro, a gente foi ganhando mais leitura, a gente vai isso não está de forma nenhuma em oposição a estudar loucamente, né? E a ler tudo que a gente quiser e puder ler e tentar e praticar, né? Mas é uma prática, assim. Eu acho que a linguagem me interessa muito descobrir a linguagem dos meus pensamentos, assim, o que eu não pensei antes, sabe? Me surpreender exatamente com o que eu estou colocando no papel. E aí, claro, depois vem todos os processos de reescrita, né? Que também são a escrita. Acho que é um pouco isso. Muito legal. Então, vou pedir para o Roberto agora pegar o livro, esse daqui. Na página... É muito lindo o livro do Roberto, porque é um percurso, é um percurso meio amoroso por vários autores, e em cada autor ele faz uma análise muito cerrada de contos e às vezes novelas, às vezes romances. Então é um livro que a gente vai lendo e vai sendo instruída, não só sobre... É um belo repertório literário que a gente vai adquirindo ao ler, mas também isso, né, uma orientação sobre um olhar que a gente pode ter sobre esse repertório. E tem uma parte sobre um conto do Cortázar, em que vomita coelhinhos, mas eu anotei a página 91, mas você pode escolher, talvez, de onde começar. Só para a gente ouvir um pouco também a sua escrita, porque eu quero chegar aqui onde você fala que a escrita é como um coelhinho vomitado. Eu vou começar na página 90 ali, talvez. Legal. O caminho da criação literária, nos diz Freud, é necessariamente pessoal e individual, mesmo quando tentamos tornar universal o resultado. É, portanto, desejável acreditarmos em nós próprios como sujeitos mais que autorizados para a escrita. E talvez não haja outro caminho a não ser esse, o de assumir-se no processo de escrita, já que o material inicial é sempre íntimo e intransferível.
em algum momento do processo de composição de um texto, a escrita é também uma espécie de devaneio. E não podemos esquecer que o devaneio só é disparado por algum evento ou encontro do presente. Isso quer dizer que ele está, de alguma maneira, conectado com o mundo que habitamos, seja ele imediato, as nossas redondezas ou o mundo global, midiático e virtual. Logo, o íntimo e o universal estão sempre, de alguma maneira, intrincados no processo criativo. Desse ponto de vista, não há história que não possa ser relevante e que não mereça ser contada. O desafio permanece o mesmo para Freud, Cortázar e para nós. Como oferecer essa história de modo a interessar outras pessoas, para além de seus autores? Retomo aqui a citação que Cortázar faz do verso de Neruda, afirmando que suas criaturas, personagens, nascem de uma longa rejeição. É uma ideia com a qual Lacan trabalhará anos depois, ao dizer que a literatura é uma acomodação de restos. Usamos os termos criação literária ou escrita criativa para tratar desse processo de escrita, numa aproximação com os demais processos artísticos, sugerindo o novo. Mas para Freud, Lacan, Neruda e Cortázar, muito do trabalho de escrita não é necessariamente uma novidade. Antes, seria aquilo que, apesar de todo o esforço de renovação da vida cotidiana, ainda segue conosco, quer o saibamos, quer não. É de muitas maneiras presunçoso imaginar ser possível interpretar e apontar de que restos, de que rejeições tratam os escritores e escritoras em seus textos literários. Porque o processo de criação, necessariamente, combinará esses restos de modo a se tornarem insondáveis. Enquanto escrevemos, o texto parece nossa expressão mais singular, mas o resultado já não será tão nosso quanto foi ao longo do processo de escrita. E quando já não o for, de alguma maneira será estranho a nós mesmos, seus autores. Será como um coelhinho vomitado. Agora a gente pode ficar até 3 da tarde conversando só sobre esse trecho, que é muito lindo. Várias coisas que é pessoal, esse caminho do muito pessoal e muito individual, mesmo quando tentamos tornar universal, tem isso da crença em si próprio, né, e se sentir autorizado para escrever, assumir-se então só isso e algo tão íntimo, mas eu queria que você comentasse, Roberto, da literatura como essa acomodação de restos. Eu achei tão bonita essa imagem, e da escrita como um coelhinho vomitado. Esse é um conto lindo, quem não conhece, chama Carta a uma Senhorita em Paris, desse sujeito que vai morar um tempo na casa de uma amiga e, quando ele está chegando no apartamento, no elevador, entre um andar e outro, ele vomita um coelhinho. Assim. É lindo. E é uma reação muito espontânea nossa de ficar lendo o conto o tempo inteiro, tentando interpretar o que significa o coelhinho. Né? E, no final, às vezes a gente se dá conta, às vezes a gente não se dá conta de que, na verdade, a interpretação tem a ver com a gente. Né? É o nosso coelhinho que a gente está interpretando, não o coelhinho do personagem. Porque o conto não diz absolutamente nada sobre... O coelhinho é o coelhinho. O coelhinho é o coelhinho. Né? E aí eu faço essa ponte com um texto famoso do Freud, de 1908, que chama O Escritor e a Fantasia. Às vezes aparece o escritor e o devaneio e tal, em que ele estabelece um paralelo muito interessante, muito bonito com um processo de escrita. Inclusive, ele chama de escrita criativa, né, os escritores criativos, e que ele compara o seguinte, que as crianças, quando brincam, elas inventam, né, elas brincam de criar mundos.
Né? Então, pega lá os bonecos, qualquer coisa que a criança pega na mão, ela está inventando um mundo. E, segundo Freud, ela está inventando esse mundo porque ela não tem ferramentas para alterar o mundo em que ela vive. Então, ela cria um mundo, e nesse mundo que ela cria, ela faz aquilo que ela gostaria de fazer no mundo. Então, ela brinca de ser adulta, né? E ela leva aquilo muito a sério. Né? Então, a brincadeira da criança é uma coisa muito séria para a criança. Né? E que quando a gente cresce, depois dos 7 anos, 8 anos, que a gente para de brincar, né? E ele fala, o contrário da brincadeira não é a seriedade. A contrário da brincadeira é o mundo real, e não a seriedade. Você não precisa ser sério, né, quando você para de brincar. E aí ele diz, os escritores são essas pessoas que continuam levando muito a sério essas brincadeiras. Só que essas brincadeiras são o quê? São devaneios. E aí ele diz, o que é um devaneio? A gente está andando na rua, ou seja, estamos no presente, e aí, de repente, eu vejo alguma coisa. Isso que eu vejo, ou alguém me diz, ou eu sinto, ou, sei lá, eu chuto uma pedra, absolutamente qualquer coisa. Essa experiência do presente me remete a uma lembrança do passado inconsciente de algum desejo, né? Ou de algum prazer, ou da tentativa de obtenção desse prazer. E justamente essa relação entre o presente e o passado faz com que o meu aparelho psíquico projete alguma coisa para o futuro. E essa projeção é o devaneio. Tudo isso inconsciente, eu não estou prestando atenção em nada. E algumas pesquisas dizem que a gente passa mais ou menos 50% do tempo acordado em devaneios. Então, assim, não é pouca coisa. É mais ou menos metade da nossa vida a gente está devaneando. E aí o Freud diz o seguinte, os escritores levam muito a sério esses devaneios e começam a trabalhar em cima desses devaneios. Só que, como eles têm alguma experiência e consciência, eles conseguem ir trabalhando esses devaneios com muito afeto e seriedade, transformando isso em histórias, em narrativas que servem, que funcionam para as outras pessoas. Então, quando as outras pessoas leem aquilo que nasce como um devaneio pessoal, aquilo serve como uma liberação de tensão da psique do leitor. E não tem nada a ver com o escritor mais. Né? Porque a relação do leitor com o texto é uma relação individual, pessoal. Não tem absolutamente nada a ver com o escritor. O coelhinho. É o coelhinho. Cada um lê como o coelhinho que... Exatamente. E, no geral, o coelhinho, esse conto do coelhinho, ele é muito bom para isso, porque, no geral, o que a gente sente é o seguinte, a gente começa a tentar explicar o coelhinho, né? E essa tentativa é quase um desespero nosso de lidar com a sensação que a gente está tendo. E a gente tenta lidar com essa sensação explicando, né? Calar um pouco, né? Reprimir um pouco aquilo que a gente está sentindo. Né? E, óbvio, é uma coisa natural. Né? A gente faz isso o tempo todo. Mas é o nosso coelhinho, não tem nada a ver com o coelhinho do Cortázar. Porque, no limite, eu não sei quem é o Cortázar, eu não sei o que o Cortázar estava pensando quando ele escreveu aquilo, eu não sei nem se ele, de fato, vomitou coelhinhos, eu posso até pensar nisso. Né? Vai que... Então, é bonito pensar nisso, porque aí torna qualquer coisa que eu escrevo pessoal, mas que quando eu consigo, por meio da consciência, né, e da liberdade de lidar com com o meu pensamento, da coragem que falou a Júlia. Coragem de lidar com isso, eu torno isso, não digo universal no sentido de servir para todo mundo, mas pelo menos menos pessoal, né? Consegue interessar a mais pessoas além de mim mesmo. Legal. Eu acho que é essa a importância, né, das oficinas literárias, dos cursos de escrita criativa, porque eu acho que são espaços que dão contexto para que esses devaneios possam emergir e possam ser lapidados, né? Então, é muito importante mesmo que esses espaços existam, porque eu acho que a gente está vivendo num estado de normose muito grande. Então, a sensação que eu tenho é que a gente presta cada vez menos atenção mesmo nesses devaneios, né? Que, por si só, já não acontecem nos momentos de atenção, mas pelo que eu estou ouvindo você dizer, mas que é muito bom quando a gente está num ambiente que eles podem ser vistos, né?
E acho que essa coisa do celular, a gente está o tempo inteiro devaneando usando o celular, mas ele sequestra os nossos devaneios, né? Sim, Porque dirige. vai de um devaneio para outro, assim, numa E velocidade. aí não há sublimação também, né? Porque você não faz nada com aquilo. E outra coisa que me lembrou o que você disse foi que tem uma escritora chamada Aglaia Veterani, que tem um livro chamado Por que a Criança Cozinha na Polenta, que ficou bastante tempo com a DBA, mas acho que agora já tem outra editora que está reeditando o livro. E no início tem um prefácio, assim, onde a escritora fala que quando a Aglaia era perguntada se aquele livro era autobiográfico, ela respondia: a imaginação também é autobiográfica. E eu acho isso muito bonito, assim, sabe? Exatamente para a gente levar em consideração a possibilidade dos coelhinhos, sabe? E da nossa imaginação ter a mesma, para a gente escrever mais textos sobre coelhinhos, assim, sabe? Que é o que eu sinto quando eu leio o conto do Cortázar. Uma saudade disso também, de ver mais disso, sabe? Dessa imaginação sem ser interpretada na página. Isso também é sobre o nosso tempo, né, atual, sobre todas as questões que a gente está vivendo. Não, a fabulação não é um escapismo, né? O tempo inteiro a gente está lidando com as questões importantes do nosso tempo, né? Júlia, você como então professora, quando você estrutura uma imersão, e também você tem isso de ser atriz também e trabalhar com o corpo e a voz, e eu li em algum lugar que você houve uma época em que você escrevia de pé, é isso? E então eu queria tanto uma curiosidade assim, no que você pensa como estrutura quando você estrutura uma imersão de 19 horas de criação, quais percursos e também a atriz, o corpo, a palavra. Eu acho que eu bebo de muitos campos, né? Então, na imersão, a gente lê muito juntos fragmentos de literatura e, ao mesmo tempo, não é tão simples, na minha opinião, escolher esses fragmentos, porque tem, às vezes, quando você sublinha um livro, aquele fragmento ele não funciona por si só, né? Ele existe dentro de um conjunto, ele não tem um impacto isolado. Ao mesmo tempo que tem outros fragmentos que têm um impacto isolado e é possível mostrá-los. Só que eu acho que eu vou misturando tanto trabalhos de artistas do campo da performance, e a performance, ela também é curioso isso, né? Porque ela existe no corpo, mas quando eu leio sobre uma performance, aquilo já começa a bagunçar o meu corpo também, assim, sabe? Só pelo relato daquela performance. E acho que a imersão, esse caminho, essa dramaturgia da imersão, ela é bem misturada, essa parte prática com essa parte teórica, e tem todo um desejo meu de que seja, pelo menos nessa imersão 1, porque já existe um desdobramento dela também, que ela seja erótica em algum sentido, sabe? Que ela cause, sim, um impacto. Então, existe existe um quê de espetáculo também, sabe? Então, e que eu vou, ao longo dos anos, né, porque agora já tem 3 anos, eu repito, antes eu ficava muito, eu falava, ai meu Deus, tem que renovar, sabe? Eu tinha uma coisa assim. Aí agora eu já não acho mais. Eu mudo coisas quando eu sinto essa necessidade, quando eu conheço coisas novas que eu quero que estejam lá, mas agora eu tenho achado uma onda repetir várias coisas, sabe? Porque eu também, assim como uma peça, né, que você repete sempre para não repetir, né? Então, na verdade, não repete, repete sim. Então, é um pouco, e na imersão interessa muito assim as pessoas entrando em contato, lendo em voz alta os seus próprios textos, sabe? Porque pode ser muito interessante também eu escrever um texto e você ler, mas na imersão interessa que eu encarne o que eu escrevi ali, assim, sabe? E entre em contato com esse tremor, né? Porque é um tremor. Muito legal, muito bonito. Então, sobre esses restos ou coelhinhos, ou também eu fiquei pensando, Roberto, que você falou também que a gente, quando escreve, tem um controle, mas é
é um controle descontrolado um pouco, né? Um controle que também tem um tanto que é de desmesura para o devaneio poder acontecer, né? Para os coelhinhos poderem acontecer. E aí a gente estava falando sobre os títulos dos seus livros. Fala os títulos dos seus livros. A Luana reparou numa coisa que eu nunca tinha pensado. Ele nunca tinha pensado, mas fala aí. O primeiro romance chama Terminália. O segundo, Existe, Está Aqui, Então Acaba. Aí depois veio um livro de poemas que chama Essa Música Não É Minha. E o terceiro romance, A Segunda Morte. E aí eu falei, puxa, Roberto, seus títulos são todos sobre fim. E ele falou... Tá na hora de começar uma coisa nova, né? Mas então a minha pergunta vai ser sobre final, porque tem uma parte, o livro dele é todo estruturado. Então, enfim, eu achei interessante que então às vezes a gente também produz coisas que a gente também não percebe, né? Que alguém de fora vem. Mas a gente pode falar sobre o final. Como é que a gente sabe? Como que eu acho que uma das grandes vantagens da literatura sobre a vida é que a gente sabe quando acaba, né? Tem um final. Então, fala um pouco do final no processo de criação literária. Quero muito. É uma dificuldade também dos alunos, muitas vezes, né? Como que eu sei quando acaba, quando acaba? E você fala uma hora precisa, assim, que se tivesse sido mais um pouco, se tivesse sido menos, quando saber, assim? São alguns momentos, né? O bom de uma formação que nem a pós-graduação é que tem uma data limite, né? Aí eu sei quando acaba, né? É ótimo, é uma libertação. É um ótimo. Mas aí quando você está sozinho em casa escrevendo, você tem que tomar essas decisões. Eu sempre lembro isso, eu falo isso em sala de aula, que tem uma construção do Aristóteles que é linda, que ele fala, o início é tudo aquilo que não precisa de nada que veio antes. O final é tudo aquilo que não precisa de nada que venha depois. E o meio é o que fica entre uma coisa e outra. Não é simples, né? O duro é a gente descobrir o que é qual o começo, qual que é o final. E eu uso o exemplo do... Acho que eu falo isso no conto da Clarice, do Amor, que é um conto famoso, muita gente já leu, que começa no final da tarde e termina na noite, quando ela está indo para o quarto dormir, né? E aí, justamente nesse momento, eu no livro digo, se ela... Porque o final é um pouco em aberto. Tem gente que acha que o final é uma derrota, tem gente que acha que o final é uma sabedoria, uma epifania. E eu, cada vez que leio, acho uma coisa. E aí, mas eu comento, se o conto começasse de novo, continuasse no dia seguinte, aquilo virava uma novela, virava um romance, né? Porque o outro dia traria outros desafios, outros enredos, né? Então, o fato de a história acabar quando ela está indo dormir é porque aquele movimento que começou no final da tarde terminou ali. Não é uma história sobre a vida daquela personagem, é uma história sobre aquele incidente, aquele evento. Enquadramento, né? Enquadramento, né? E aí a gente também tem que aceitar que, bom, aqui é até onde eu consigo ir, né? Ou até onde me interessa ir. Para além disso, eu não quero ir, né? Mas é sempre um desafio. Nos meus romances, os 3 romances, eu tive que reescrever o final. Eu fiz uma primeira versão que me parecia satisfatória, deixei guardado um tempo, aí depois, quando eu retomei, falei, não é nada disso. De mudar a história ou... Mudar a história. Mudar a história. Jogar fora, falar, não é isso. Porque é uma coisa que eu também sempre gosto de lembrar, né? Quando a gente está escrevendo, a gente pode fazer qualquer coisa. A cada frase, a cada linha do texto, eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ir para frente, posso ir para Marte, eu posso fazer qualquer coisa. O texto é meu, né? Não tem ninguém me dizendo, não, depois dessa palavra, obrigatoriamente, você tem que colocar a outra, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, algo que não seja compreensível, se eu quiser, né? Então, assim, é um risco muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma maravilha. A única coisa na vida, talvez, que você possa fazer
que você quer é isso, é o texto que você está escrevendo, né? Para o passado e para o futuro. Qualquer coisa, né? Mas também tem uma outra questão, que é a primeira palavra de um texto permite que eu escreva absolutamente qualquer coisa depois. Mas à medida que eu vou avançando, as possibilidades vão diminuindo também, né? Porque a história vai pedindo coisas que eu também já não posso ter tanta liberdade assim, né? E é uma relação bonita de você perceber. Então, esse final é quase como se, da primeira palavra à última, as possibilidades vão diminuindo até que a última diga, não tem mais nenhuma palavra depois dessa. Lindo. Quer falar sobre finais, Júlia? Nossa, eu acho difícil também, né? Final. Eu acho que assim, no Céu no Meio da Cara, eu lembro que eu estava lendo, eu li para um amigo, a gente leu juntos, assim, fizemos uma leitura longa, e aí, até onde eu tinha. Uma vez só. De uma vez só. Até, ele ainda não estava pronto, assim, ele parava num certo momento, porque é uma neta, uma mãe e uma avó. As 3 estão no enterro da mãe. A mãe, nesse livro, não fala. E a neta é uma necromaquiadora que está maquiando a própria mãe morta. E a avó está vendo essa neta fazer esse teatro no velório, né? E aí a avó vai lembrando de vários momentos da vida dela, até um dado momento, até um lugar. E aí eu não conseguia saber para onde eu ia depois desse lugar. Eu não sentia que eu tinha que continuar avançando naquele passado, porque ela está narrando um passado. E aí eu falava, eu preciso de uma pergunta para eu conseguir sair dessa encruzilhada. E aí a pergunta que me ocorreu depois dessa leitura integral foi: o que a neta, o que essa necromaquiadora ganha com a morte da própria mãe? E aí essa pergunta, qual é a vantagem da mãe morrer, né? Eu não sabia que essa pergunta existia. Não, eu não sabia que essa pergunta existia. E aí eu consegui sair dali através dessa pergunta. Acho que as perguntas, elas me ajudam muito. Assim, quando eu não sei para onde ir, eu começo a me perguntar qual é a pergunta, sabe? Que bonito. E ela não está... Eu não acho que ela esteja visível no livro. É importante também isso. Nem sempre ela aparece, né? Às vezes, tudo bem, pode ser que sim, mas não é o caso. Mas foi isso que descortinou. Muito bonito. E aí, a gente estava falando de final, falamos de título, e aí eu ia anunciar o título do livro da Júlia, mas ela falou, não, mudou. Eu queria... Já foram 30 minutos de conversa, faltam 30 minutos de conversa, e tem aqui um pessoal que está distribuindo folhas para vocês fazerem perguntas. Então, quem quiser também fazer uma pergunta, participar da conversa, muito bem-vindo, bem-vinda, e passar para mim, e eu faço as perguntas também. E aí a Júlia falou, ixi, não é esse o título, inclusive, então conta a história, e aproveito para né, a gente celebra o segundo romance que está saindo pela Fósforo, já falei, mas vou repetir, no ano que vem, em março. E conta, então, como foi essa história do título? Porque título é um outro problema. Conta. Sim, minha editora está aqui, Eloá. O meu livro, o próximo livro, né? Ele foi meu projeto de mestrado, que eu acabei de acabar lá no Rio, no FRJ, como você falou. E isso fez com que o processo ele fosse muito público em alguma medida, né? Porque eu tinha meu orientador, que também é o Caio Riscado, que também é o diretor da peça do Céu. Então, assim, a gente tem uma relação, para além de uma relação de orientado e orientando, de orientando e orientador, perdão. E então a gente fala muito rasgado, assim, né, um com o outro, e ele tem outros orientandos, e aí a gente é um grupinho e tudo mais. Então, assim, o processo foi público. E eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos, que é: vim para dizer que não venho mais. E essa frase ela apareceu em um dado momento do livro. Eu uso essa frase na vida. O meu companheiro ele diz que é um grande problema esse seu título, porque esse era o meu nome provisório de todos os meus trabalhos. E agora eu não tenho mais um título provisório.
Vim para dizer... Vim para dizer que não venho mais. Combinando com os títulos do Roberto Tadei. É, né? A gente está aí no coisa do... É um fim que começa o nosso... processo de luto aí, eu acho. Exatamente. E aí, essa frase surgiu no meio do livro, eu usei ela como título do livro, e ao mesmo tempo fiquei encucada por muito tempo se era aquele o título mesmo, e aí chegou um dado momento em que eu achei um outro título que era Dinheirinho. E aí e todas as relações do livro perpassam questões financeiras, sabe? E aí eu fiquei... É uma pausa. Então, ó, escolha entre vim para dizer que não venho mais e dinheirinho. Já decidiram, tá, gente? Já decidiram, então, por isso que eu estou contando. E aí fiquei com esse título, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Aí tive minha banca de defesa. Aí a professora que chegou... dinheirinho, né? Mandei para a qualificação era vim para dizer que não venho mais. E para a banca de defesa era dinheirinho. Aí a professora... vou até contar, eu acho, né? Era a Verônica Stiger, que ela foi lá. Que legal. Ela foi na banca e tal, participei. E aí, na fala dela, maravilhosa, ela começa lendo o trecho onde aparece vim para dizer que não veio mais. Eu vou ouvindo ela lendo, eu vou falando, é esse o título, com certeza. E aí depois ela faz uma defesa longuíssima de porque, na verdade, é dinheirinho. E que é aquele o título e tal. E aí depois eu fiquei em crise, brigas de bar, sabe? Com amigos, fazendo apostas, brigas, áudios longos, sabe? Do tipo, você não pode fazer isso, na verdade o título é vim para dizer que não vem mais, não, na verdade é dinheirinho. E aí foi uma confusão, Eloá ouviu áudios longos meus, escreveu textos enormes para mim, discutimos longamente, e aí eu posso falar que a nossa solução, né? Como foi? Aí a nossa solução foi... Eu não consegui abrir mão de nenhum dos dois, então o título é vim para dizer que não veio mais, mas uma das personagens acha que o título é dinheirinho. Então, isso ficou conciliado dessa maneira, entendeu? Que linda. Quer alguma coisa? Não vou dar palpite. A gente não dá, pelo amor de Deus. Já tenho... Bom, quais são, Roberto, os inimigos do processo criativo? Acho que pressa e expectativa de reconhecimento. Acho que são dois grandes inimigos. Porque a pressa, porque a gente acaba atropelando o processo e não presta atenção naquilo que a gente está fazendo, né? E a expectativa de reconhecimento, porque o tempo inteiro essa coisa, né, de que palavra vem depois da outra, isso acaba influenciando a gente a falar, não, a palavra que vem depois da outra é a palavra que vai agradar mais, né? E isso vai desviando o nosso processo e o risco é de algum momento a gente não sabe mais o que está fazendo, né? Não é saber, talvez a gente não saiba muito, às vezes a gente não sabe, mas a gente não consegue mais sentir aquilo que está fazendo, né? O porquê. A Júlia falou uma coisa bonita, né, de eu perdi a pergunta e eu tive que, né, me perguntar qual era a pergunta, porque é isso, a escrita literária é muito mais uma pergunta do que uma resposta, né? E a expectativa de reconhecimento acaba forjando uma resposta. Você quer botar uma resposta no texto para que a resposta chegue no público e o público reconheça, né? E aí a gente tem que esquecer, não é isso, não é a resposta, é a pergunta, né? É um convite, né? Não é uma afirmação, é um convite. E, sei lá, acho que esses são dois grandes riscos. Bonito. E para você, Júlia? Faz de novo a pergunta. Quais são os inimigos do processo criativo? Nossa, que eu achei a sua resposta tão... boa, eu né? acho que é muito boa essa resposta, assim, não sei se eu acho que é isso. E eu queria perguntar, então, vocês dois fizeram mestrado em escrita. Roberto, você fez em Colômbia, né, nos Estados Unidos. Se você quiser contar um pouco, a gente estava falando antes, né, sobre essa tradição norte-americana desses cursos de escrita e ser escritor, e da sua experiência. O seu romance também nasceu desse mestrado? Como é? Eu não recomendo muito, não, porque é sofrido, é difícil.
Até hoje, às vezes eu paro e pergunto assim, onde que eu estava com a cabeça que eu resolvi fazer isso? Me lembro do primeiro dia de aula que eu cheguei, entrei na sala de aula e aí eu falei, eu vou ter que escrever um livro em inglês? É isso? Eu não tinha parado para pensar nisso. Inglês! Você é super fluente? Não. Eu achava que eu era. E cheguei lá no primeiro dia de aula e falei, mas que estupidez, né? Mas já estava lá, falei, bom, então vamos. Né? Mas eu estou brincando, foi muito importante para mim, porque eu descobri uma pedagogia de escrita criativa que eu desconhecia, nunca tinha entrado em contato com isso no Brasil, e encontrei uma pedagogia que era muito sólida, com muitas referências e discussões abertas e claras sobre quais eram os processos, quais eram as metodologias, o que se queria, o que se esperava, o que cada processo provocava nos alunos. Então, foi muito bom de ver que aquilo era um ambiente já preparado para essa discussão, para o processo. Aprendi muito com os professores, aprendi muito com os colegas. E foi um grande exercício de humildade, né, porque todos os meus colegas tinham vindo de faculdade de letra, né, em inglês, e eu cometi assim 5 erros por linha em inglês, então foi um grande exercício de humildade. E eu, no final das contas, reaprendi o português, né, porque eu tive que o tempo inteiro ir negociando o que eu pensava com o que eu conseguia escrever. Isso foi um aprendizado muito importante para mim, de estranhamento com o idioma. Né? Estranhamento com o idioma materno, né? Aquele que você não pensa para usar, porque você já, né, se alfabetiza e tudo que você faz é com aquele idioma. Então, foi uma experiência muito radical de estranhamento com o português. E quando eu voltei a escrever em português, eu senti que eu era autor do português, e não que o português era autor de mim. Não era o português que me fazia, mas eu é que conseguia escrever da maneira como eu queria. Então, foi um processo importante. Né? E depois, quando eu voltei, eu falei, bom, óbvio, eu não vou conseguir reproduzir essa experiência de estranhamento do idioma, mas o processo de aproximação com a pedagogia da escrita, aí eu falei, bom, isso eu vou tentar fazer no Brasil. E está dando certo. Aí agora eu fiquei curiosa. E depois você traduziu o seu romance escrito em inglês? Como é que é isso? Ou é uma tradução? É uma reescrita? É uma reescrita. Porque eu achava que o livro estava ótimo em inglês. Aí, quando eu fui reescrever, eu falei, nossa Senhora. Aí eu reescrevi. Ele existe publicado em inglês? Não. Está lá, depositado na universidade, mas eu não... Porque aí eu teria que reescrever em inglês de novo, porque eu mudei muito quando eu reescrevi em português, e aí já não quis mais. Nossa, que interessante isso, né? Muito, Porque é um procedimento você escrever em uma língua que você não domina, né? Não, não é como se a gente dominasse a nossa, né? Mas eu acho que você se depara com certas limitações, né, que devem influenciar muito o que você escreve, né? Não só de vocabulário, né, mas de sintaxe, né? Lógica de pensamento. Né? Então, onde que está o sujeito? Onde que está o objeto? Né? Como é que essa frase faz sentido ou não faz sentido? Várias vezes eu me peguei pensando em português e aí eu não sabia qual era a palavra em inglês, ia no dicionário e achava estranho, porque a palavra correspondente em inglês me dava uma definição que não era aquela que eu achava que era em português. Aí eu descobri que eu não sabia em português aquilo que eu achava que eu sabia. Lindo. Aí eu tinha que ir no dicionário etimológico para saber qual que era a raiz da palavra, como é que ela tinha evoluído, por que em inglês tinha dado uma coisa, em português tinha dado outra. Por isso que eu digo que eu não recomendo, porque mas foi bom. Eu acho que é muito bonito isso que você fala, que então escrever em outra língua te fez estranhar a sua própria língua, como um viajante, né, que sai do Brasil para poder olhar para o Brasil, estranhar o Brasil e, portanto, redescobrir, né? E você, Júlia, como foi fazer um mestrado que é um romance? Quando eu entrei no mestrado, o meu pré-projeto não era escrever um romance. Eu queria fazer uma pesquisa sobre sobre práticas de escrita, assim, o que muda se eu botar um sapato, estou traduzindo, né, de uma forma mais
fácil assim de contar, que é se eu botar um sapato ao contrário e sentar para escrever, o que isso muda na minha escrita, né? Que legal. Se eu escrever caminhando, o que isso muda na minha escrita? Então, como que a partir de diferentes estados de corpo, você prova para si mesma que você não é dona da sua escrita, aquilo que a gente estava falando antes. E aí, ao longo do mestrado, eu estava escrevendo. Quando eu entrei, eu já estava começando a escrever esse romance, e eu entendi que ou eu ia escrever, a dissertação ela é um livro também, né? Então eu entendi que eu não ia conseguir escrever 2 livros ao mesmo tempo. E aí eu fui conversando lá dentro, né, do programa, e é um programa que ele tem muita abertura. Então cabia ali, e o meu orientador também, ele estuda literatura dentro de um programa de artes da cena, então a gente estava ali numa harmonia em relação a isso, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu já estava fazendo a pesquisa dentro do romance, sabe? E é um romance cheio de vozes, tem várias vozes, então essa já estava acontecendo e esse era o material. Então foi isso. Legal. Tem várias perguntas aqui bonitas e tem 2 que dá para juntar. O Norberto de Assis pergunta assim: se escrever é uma maneira de se relacionar com o outro, como imaginar esse outro que ainda não existe durante o processo de escrita? É necessário inventar um leitor quando se escreve? E aí a outra pergunta é semelhante. No processo de criação literária, vocês pensam na formação de um perfil de leitor, enquanto vocês vão construindo a narrativa das personagens? Vocês inventam um leitor, uma leitora, quando se escreve? Eu acho que é um pouco inevitável, mesmo quando a gente não para formular isso, é um pouco inevitável. Mesmo quando a gente diz, não, eu não vou mostrar para ninguém, né? Eu vou escrever só para mim. É como se a gente estivesse inventando um eu, né, hipotético, que gostaria de ler aquilo que a gente está escrevendo e não vai mostrar para ninguém. Então, isso é uma possibilidade. E esse eu, de novo, se é um eu hipotético, né, que não sou eu também diminuo o risco de ser uma escrita solipsista, porque eu estou projetando um outro. Né? Esse eu que é o avesso desse grande outro, digamos assim. Né? O Lacan vai dizer que isso é inevitável, eu vou fazer isso mesmo quando eu digo juro de pé junto que eu não estou fazendo, eu estou fazendo, porque eu estou o tempo inteiro dialogando com uma projeção, e é uma projeção formada a partir das minhas experiências. Então, quanto mais vasta, complexa e ampla é a minha experiência, mais complexo vai ser esse outro com quem eu estou dialogando mesmo inconscientemente. Né? E se o meu mundo é muito reduzido, esse outro também vai ser um pouco reduzido. Não que necessariamente seja uma coisa melhor ou pior. Tá? É só no sentido de... Porque, às vezes, quando é muito grande, ele fica um pouco opressivo. Né? E aí mais difícil de eu conseguir escrever com liberdade, porque eu me sinto mais oprimido, né, para conseguir impor a minha voz e dialogar com esse outro. Então, não é necessariamente melhor ou pior. Mas eu diria que é inevitável. O que me parece ser um risco, mais um risco, né, que é aquilo que eu estava falando da expectativa do reconhecimento, é você identificar demais, recortar demais esse pouco. A menos, evidentemente, que você esteja escrevendo alguma coisa como literatura de gênero, que aí você consegue fazer uma pesquisa, fazer, meu público tem tantos anos, é assim, etc. Eu não sei escrever assim, né? Tem gente que consegue. Um livro de fantasia para adolescentes, você está falando, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo que você escreva um livro de gênero, né, e não queira fazer esse recorte muito específico de público, inconscientemente você também está projetando um eu hipotético que seria esse eu para esse livro. Então, eu acho meio inevitável isso. Mas, de novo, é o mesmo risco, né, de você colocar uma expectativa de reconhecimento muito grande nesse outro, que você não sabe, né? Esse outro, na verdade, é você mesmo, né? Então, é melhor se voltar para o seu processo criativo, eu acho.
Eu acho que quando eu estou criando, no geral, não só escrevendo, né, eu sempre tenho umas vozes assim de algumas pessoas que às vezes nem conheço, mas eu quero que aquela pessoa ame meu trabalho, sabe? Tenho também. E aí eu tenho que lidar com essas vozes, assim, sabe? Que eu falo, é aquela fulana, aquela pessoa. Aí eu começo a achar eu acho importante identificar, sabe? Porque quando eu falo, é essa pessoa aqui que eu tô querendo agradar. Aí eu me acho completamente louca, a maioria das vezes, assim, eu falo, gente, que isso? Que pessoa é essa? Fernanda Montenegro. Que ela lê. Na verdade, eu estou aqui fazendo tudo para Fernanda Montenegro. Aí eu falo, tá, vou botar ela ali. Às vezes a pessoa até já morreu, né? O Machado de Assis. Nossa, queria tanto. É bom. Pois é. Aí você convida essa pessoa a se retirar um pouco, momentaneamente, né? E começa a negociar com isso. Eu acho muito importante os dois, né? Escrever como se ninguém fosse ler e escrever para o seu leitor e para o seu espectador ao mesmo tempo, né? E eu acho que talvez é para isso que a gente estuda, para a gente conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu acho, né? É isso. Estou aqui para dar vontade de ficar continuando, mas tem muitas perguntas. Como um professor de escrita lida? Então, para o Roberto, é uma pergunta assim: como é ser professor de escrita e editar o seu próprio livro? Não que você tenha sido seu editor, mas, enfim, tem um livro publicado. E, Júlia, eu também fiquei muito curiosa que como é encenar o seu próprio livro. A gente edita o livro para quando chegar no editor, o editor não editar muito o livro, né? Eu não quero fugir do clichê, né, de dizer que eu aprendo com os alunos, que é verdade, mas para além disso, eu acho que a dificuldade que eu percebo nos textos que eu leio, né, que eu não escrevi, que é uma dificuldade de estranhar o que é muito natural e de reconhecer o que é estranho. Eu acho que é uma dificuldade que permanece com a gente, porque a cada projeto que a gente está trabalhando, isso vai mudando, né? Algumas coisas se naturalizam e outras coisas passam a ser mais estranhas. Para mim, a única maneira que eu consigo fazer isso no meu texto é esses processos de afastamento e aproximação, né? Então, manter um ritmo de escrita que seja frequente, rigoroso mesmo, todo dia sentar e escrever na mesma hora, pelo mesmo tempo, que é a aproximação, e depois períodos razoáveis de distanciamento daquilo que você está fazendo, né? Então, aí eu consigo lidar com isso. Que eu consigo, com muito mais facilidade, ver isso no texto dos outros, né? Mas no nosso texto é mais difícil, porque é sempre um processo, né? Independente do que você está escrevendo, porque o próximo livro vai trazer outros desafios. Eu acho que encenar foi um extremo desse processo de estranhamento que você trouxe, assim, porque eu já estranho o livro hoje em dia, Bessa, o Céu falou, olha, quem escreveu isso? Que legal. Eu estranho bastante e falar essas palavras, né, porque tem uma coisa engraçada que as pessoas acham que o texto do Céu é muito oral. E aí, quando você vai de fato falar, as pessoas acham que é muito literário, entendeu? Então, a coloquialidade da escrita e a coloquialidade da fala não tem nada a ver, né? Então, esse foi um desafio, assim, e eu acho que dá cara, né, para as personagens. São duas personagens que falam, a Laura e a Carmelita. A Carmelita tem 72 anos, então, assim, toda a relação de encontrar essa atriz, né, que é a Carmen Frenzel, que fez, que inclusive agora está indicado ao PTR lá no Rio pela peça. E foi, né, dar uma cara para o personagem, dar uma roupa, entender qual é a linguagem ali daquela encenação. Eu não gosto da palavra adaptação, né? E a gente usou a palavra adaptação. Eu não gosto de adaptação porque parece um pouco que a gente está fazendo caber alguma coisa. Só que o teatro já é brigar com muita coisa, então eu não quis brigar com isso também, sabe? Eu já estava em muitas brigas. Então eu usei adaptação mesmo. Mas não é uma adaptação, né? É descobrir uma outra
materialidade assim para aquilo ali existir, para aquelas palavras existirem, né? E a gente sempre faz as coisas a partir de. Então, assim, eu acho que a peça é a partir do livro. E assim como toda peça é a partir de um monte de coisas, sabe? E era um dispositivo o livro. Ao mesmo tempo, com muito rigor, porque a gente só usa as palavras do livro. Existe uma bagunça nisso, né? A gente precisou entender o que na peça uma personagem não sabe, que no livro ela sabe, e ela saber no livro não faz a menor diferença, mas ela saber na peça impede completamente uma relação entre essas duas personagens. Olha só. Sabe? Então, esse tipo de questão se impôs, assim. Eu acho muito bonito isso. Eu morro de inveja do teatro, porque coisa de você ter que fazer funcionar em cima do palco resolve tanta coisa, né? Mas tentando retomar a minha resposta, ser um pouquinho mais pragmático e útil, talvez, eu lembrei de um texto do George Saunders, em que ele vai falar justamente sobre isso, como é que ele edita o próprio texto. E aí ele fala assim, a gente tem que ler nosso próprio texto como se a gente tivesse uma espécie de contador Geiser, assim, sabe? Você vai lendo e você vai medindo a intensidade do texto, né? Se cair do ótimo, para e reescreve, né? Então, o tempo inteiro você vai ter que ficar lá tentando ver como é que está o registro do teu texto, né? E ler em voz alta é uma boa ferramenta. Ler em voz alta para um outro, ou para si próprio? Eu leio para mim mesmo, né? Para evitar também os palpites. Aí depois, sim, você pode ler para o outro, mas primeiro para você mesmo, né? A gente está chegando ao final. Chegou aqui uma pergunta, tem um paralelo entre literatura e outros suportes, mas que é a pergunta de Carlos Barroso, que é: com os desafios impostos pela era da informação, potencializados pelas telas, nossa desenvoltura com o devaneio ficou engessada, né? Como os próprios participantes compartilharam. Então, nesse sentido, quais seriam os papéis de escritores e professores para a manutenção dessa habilidade humana a despeito dos desestímulos? E achei bom o Carlos ter feito essa pergunta, porque era assim que eu queria encerrar, como a celebração, né? O Roberto falou que louva muito a ser professor e a palavra professor, professora. Isso me tocou particularmente, porque também é uma classe que está cada vez mais atacada e etc., o que já sabemos, e também a própria criação e a possibilidade narrativa de contar histórias, né? Então, eu sempre acho que é um ato muito político criar esses ambientes em que as histórias possam ser, de fato, compartilhadas e que o tecido da vida vire texto, né? Se transforme em texto. Então, gostaria que vocês falassem um pouco disso, desse papel, desse lugar, da manutenção dessa habilidade e dessa humanidade a despeito do fim do mundo. Eu acho muito importante isso que você falou, Luana, ainda mais agora que a gente vê muitos professores da rede pública sendo obrigados a cumprir um currículo sobre o qual eles não podem fazer nada, né? Então, é uma tentativa de tirar a dimensão autoral do professor, que todo professor é também um autor da sua aula. E a gente sabe que na rede estadual os professores têm que cumprir ali aquela cartilha que já está imposta, né? Então, acho isso muito importante. E eu lembrei, não tem necessariamente a ver, mas acho que é um paralelo bonito, aquela história conhecida da Clarice, que ela dizia que eu não lembro se ela falava da carta ou do telefone, ou para a carta chegar ela tinha que sair de casa, né? Porque a carta só ia chegar se ela saísse de casa. Se ela ficasse em casa esperando a carta chegar, a carta não chegava nunca. Então ela precisava sair de casa, e quando ela saía de casa, a carta chegava. É um pouco, agradecendo o Carlos pela pergunta, é um pouco isso, a questão do excesso de estímulo digital, né? A gente tem que desligar um pouco isso e sair para a rua para as coisas chegarem, né? Se a gente ficar buscando incessantemente isso num aplicativo ou numa plataforma de inteligência artificial, enfim, onde quer que seja, né? A carta não chega, né? A gente tem que viver um pouco, né?
correr o risco do presente, né? Correr o risco do presente para descobrir as coisas. Eu amo que você fala no seu livro que a gente precisa de mais escritores, né? Que a gente me senti muito convidada e autorizada a convidar mais gente, assim, sabe, para escrever, porque para ter mais leitores a gente precisa mesmo de mais escritores. E eu acho que eu acho muito importante ter, como eu falei, contextos, né, para as pessoas poderem criar, porque eu acho que todo mundo, na verdade, é um criador e uma criadora. As pessoas têm isso. E aí a gente precisa desses ambientes para a gente poder sublimar e criar e dar amor, saber dar amor para as nossas criações também, assim, sabe? Porque às vezes, por mais horrorosa que ela seja, por mais independente de qual é o assunto que se trate ali, a gente precisa amar aquilo, assim, senão a coisa não volta, né? Eu acho que precisa desses espaços mesmo que a gente possa falar sobre criação, sobre leitura, sobre passar muitas horas olhando para isso e dando credibilidade para as ações estranhas, assim, né? Porque eu acho que é importante a gente precisa de muita fé para a gente conseguir levar a cabo, por exemplo, um procedimento de criação, né? Eu lembro que no meio da escrita do segundo livro, fui fazer eu inventei que uma das personagens queria morar em Miguel Pereira. E eu escolhi isso de uma forma totalmente arbitrária. Eu nem conhecia Miguel Pereira, eu só achava engraçado. Basicamente, esse era o motivo. E aí eu falei, eu vou a Miguel Pereira, sabe? Aí tive que descobrir onde eu ia ficar, pedir para um amigo de não sei quem. E precisa de fé para fazer isso, assim, sabe? E de apoio também, de pessoas que achem que isso tem valor, sabe? Então, eu acho que é essa um pouco a missão, né? Muito bonito. Queria agradecer muito. Eles vão estar autografando os livros na Travessa. Então, vai ter essa sessão de autógrafos na Livraria da Travessa agora. Eu acho que a gente sai daqui muito estimulado a deixar que nossos coelhinhos saiam pelas nossas gargantas e mãos e pensamentos. E agradecer a todas e todos vocês, agradecer a Júlia e ao Roberto por esse papo tão bonito. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Aprendi muito. Obrigada. Gente. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!